Seja bem-vindo ao Mistério Curioso. Hoje você vai entender o que realmente está por trás da recente crise entre o Brasil e os Estados Unidos. Será que o Brasil provocou essa reação dos Estados Unidos? Será que o dólar está ameaçado? E o BRICS está mesmo desafiando a ordem mundial? Fique até o fim, porque o que parece ser apenas uma tarifa de importação pode ser o início de uma guerra silenciosa por poder global. E atenção, esse vídeo não tem lado político ou ideológico, é apenas uma análise estratégica baseada em dados e fatos históricos. Vamos começar? No início de julho de 2025, os Estados Unidos anunciaram uma tarifa de 50% sobre o produto brasileiro, com início previsto para o 1º de agosto. O presidente Donald Trump alegou que a relação comercial com o Brasil é injusta, mas os dados mostram outra realidade. O Brasil exporta mais para os Estados Unidos do que importa. Em 2023, por exemplo, o Brasil vendeu mais de 37 bilhões de dólares aos americanos e comprou cerca de 31 bilhões de dólares. Ou seja, quem está em desvantagem comercial são os próprios Estados Unidos. Então, por que Donald Trump disse isso? A resposta pode estar em algo muito maior do que o comércio de soja ou aço, o medo do avanço do BRICS. O BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está discutindo alternativas ao uso do dólar em transações internacionais. E isso ameaça diretamente o domínio americano. Desde 1944, o dólar é a principal moeda do mundo, mas quem decidiu isso? Durante uma reunião do BRICS, o então presidente Lula fez uma pergunta que causou um impacto. Quem foi que decidiu que o dólar seria a moeda padrão mundial? Não houve nenhum fórum para isso. Essa frase é parcialmente verdadeira. Em 1944, durante a conferência de Bretton Woods, 44 países, incluindo o Brasil, aceitaram que o dólar seria a base do novo sistema financeiro global. Na época, os Estados Unidos era a potência econômica dominante, com 2 vezes mais ouro do que todos os outros países somados. Então o dólar foi adotado por conveniência e força, não por uma votação democrática. Mesmo após 1971, quando o dólar deixou de ser lastreado em ouro, ele continuou sendo a moeda principal, especialmente porque os Estados Unidos fizeram acordos para que o petróleo fosse vendido apenas em dólar. É o chamado petrodólar. Ou seja, o domínio do dólar foi sendo construído com base em acordos estratégicos e não em um consenso mundial. Mas será que o Brasil errou em questionar isso? A busca por autonomia é legítima, mas há sim erros da condução diplomática. O governo brasileiro tem se aproximado fortemente de países como China, Rússia e Irã, enquanto faz declarações críticas aos Estados Unidos em fóruns internacionais. Mesmo que não haja intenção de confronto, essa postura pode ter sido interpretada como hostil, principalmente por liderança como Donald Trump. Enquanto isso, a Índia, que também faz parte do BRICS, adota outro caminho. Negocia acordo com os Estados Unidos, mantém cooperação militar, recebe investimento em tecnologia e, ao mesmo tempo, participa das decisões do BRICS. A Índia mostra que é possível jogar os dois lados. É estratégica, não ideológica. E o Brasil pode, e talvez deva, fazer o mesmo. Mas e agora? O Brasil deve realmente bater de frente com os Estados Unidos? Na prática, isso não pode ser o caminho mais inteligente. Estamos falando da maior potência econômica militar do mundo, um PIB mais de 10 vezes maior que o do Brasil. Influência diplomática global e capacidade de impor sanções podem afetar diretamente a nossa economia. Entrar em confronto direto, especialmente de forma ideológica ou sem preparo estratégico, pode trazer mais perdas do que ganho. Pode afastar investidores, fechar portas em mercados importantes e isolar o Brasil em um momento em que precisamos crescer e atrair investimentos. E isso não significa submissão, significa saber jogar com equilíbrio, como faz a Índia.
fortalece seus interesses no BRICS, mas mantém relações fortes com os Estados Unidos e o Ocidente. O verdadeiro desafio é encontrar o ponto de equilíbrio entre a soberania e a estratégia. Nem confronto desnecessário, nem subordinação automática. Essa crise vai muito além da economia. É uma disputa silenciosa por influência, moeda, poder e futuro. E o Brasil precisa decidir se vai ser coadjuvante nesse jogo ou um jogador estratégico. E você, o que acha? O Brasil está certo em desafiar o sistema atual ou precisa jogar com mais equilíbrio como faz a Índia? Deixe sua opinião nos comentários. Esse foi um Mistério Curioso. Se gostou, curta, compartilhe, inscreva e ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço.